Olá, meus queridos. Hoje vamos de aula de história, certo? Vamos falar sobre a civilização grega, beleza? A civilização grega, ela surgiu entre os mares de Egeu, Jônico e Mediterrâneo, né, por volta de 2000 a.C. Ela formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, como, por exemplo, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, né? As polis, que são as cidades-estados, unidades políticos administrativas, elas caracterizaram a vida política dos gregos. Beleza? Vamos começar a falar sobre os períodos da civilização grega. Então, em algum momento, né, da nossa vida, já ouvimos falar de alguma civilização antiga. Vocês já devem ter visto no ensino fundamental, e a gente também iniciou no primeiro bimestre. Então é verdade que algumas são as mais importantes do que as outras, e essa importância é cada vez mais alta dependendo da influência que determinada civilização deixou para os outros povos, né? Então, a importância da civilização grega, né, sem dúvida foi uma das civilizações mais importantes do mundo. Até hoje, sua história vive por meio de cultura preservada, ou em forma de arte, ou ensinamentos, ou tradições, né? O uso da democracia, como vimos hoje no ambiente político, né, começou no período grego, assim como a invenção de várias fórmulas e também os famosos Jogos Olímpicos, né, da Grécia, que foram iniciados na antiga Grécia, beleza? Então a história da civilização grega, ela é dividida em 5 períodos. Essa periodização didática, né, da história grega, melhor falando, foi assim que os historiadores acharam mais conveniente revelar um período que durou mais de 2000 anos, né? Então, esses períodos foram o pré-homérico, o homérico, o arcaico, clássico e helenístico, beleza? Vamos começar a falar sobre o pré-homérico, que é do século XX ao século XII a.C. A civilização grega viveu na península de Peloponeso, e foi nesse período que começaram a chegar os primeiros povos. O local bastante montanhoso e com poucas terras férteis fica situado na região de Mar Egeu, certo? Os primeiros povos a chegarem foram os aqueus, logo após os eólios, os jônios e os dórios, certo? Muitas cidades foram construídas pelos aqueus, e a mais conhecida foi a de Micenas, beleza? No entanto, a população que mais influenciou na época foram os cretenses. Viviam na ilha de Creta, muito próximo à península de Paleopenso, certo? Paleoponeso, desculpa. Esse povo marcou devido à sua cultura e economia. A população desapareceu rapidamente e por volta de 1750 anos antes de Cristo, né, por causa de terremotos e invasões dos outros povos aqueus e dórios. O período homérico, né, que é do século XI ao século VII a.C., que se inicia com a invasão e conquista dos dórios. Sobre a região da península, o nome deste período ficou conhecido como homérico, devido a poemas que foram encontrados e serviram como ferramentas de estudo, né, muito importantes para a nossa história. Dizem, né, que o nome do poeta que teria escrito esses poemas, Ilíada e Odisseia, era Homero, e nesses poemas ele escreveu relatos orais de acontecimentos de séculos passados. Nesses poemas é visto claramente a cultura grega com suas histórias mitológicas.
Nessa época, a população grega se organizava em pequenas comunidades, pequenos grupos sociais, que lhe davam um ar patriarcal, e essas comunidades recebiam o nome de genos, certo? Lembrando do período rural. O período arcaico, que é do século 7 ao século 6, começa quando a civilização grega começa a se expandir para a região do Mediterrâneo. Nesse período, a política começa a fluir de forma mais clara. Surge a polis, a cidade-estado grega, surgem Atenas e Espartas, a prática marítima também ganha força e a civilização se estende para as colônias da Ásia Menor, no Mar Negro e na Península Itálica. Agora vamos falar sobre o período clássico, que é do século V ao século IV a.C. Foi nesse período que a civilização grega teve o seu auge, principalmente na cidade de Atenas, a conhecida cidade de Atenas. A cultura se desenvolveu de forma espantosa e positiva por meio das esculturas, das pinturas, das cerâmicas, do teatro. Os conhecimentos arquitetônicos evoluíram bastante e surgiram Partenon e outros teatros de Atenas, que era em arenas, que existia esses espetáculos, né? Também existiam várias guerras, como outros povos, sendo o seu principal rival os persas, certo? No futuro, acabaram brigando entre si devido a divergências de opiniões, questão política, né? E com essas guerras entre si, a civilização grega se divide e passa a perder força, certo? Então, o período helenístico, que foi do século IV ao século I a.C., que com a divisão e enfraquecimento da civilização grega, o rei de Macedônia, Filipe II, acaba conquistando a Grécia e unificando-a novamente. Aí no futuro, seu filho, chamado de Alexandre, ele conseguiu fortalecer a civilização grega e torna-la novamente uma influência para toda a região antiga, né? A expansão do Império Macedônico conseguiu levar a cultura grega além do Oriente, fazendo surgir uma fusão entre culturas. Beleza? Então esses foram os 5 períodos didáticos da história grega. Beleza? Agora eu vou falar um pouco sobre a economia da civilização grega. Ela era baseada no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos, conforme suas possibilidades e condições geográficas. O relevo montanhoso era inicialmente um obstáculo para as comunicações comerciais, superado pela habilidade nos mares. A metrópole exportava azeite, vinhos, perfumes em ânforas para toda a Península Balcânica, além dos artigos de cerâmica. Certo? As colônias forneciam madeiras, peles, metais, lãs e cereais. E com o comércio marítimo, os gregos eles alcançaram grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar as moedas de metais. Certo? Com relação à política da civilização grega, ao contrário do que temos hoje, a Grécia Antiga não chegou a formar um Estado unificado. Seu território era, de fato, ocupado por várias cidades autônomas. As polis, né? Cada uma delas com sua própria organização social, sua política interna, com sua religião, com sua política e com sua economia. As principais cidades e estados foram Espartas, Atenas, Tebas e Corinto. Beleza?